Eu sou o professor Geraldo, sou vicentino, aqui na Conferência São Roque de Marau, desde 2010, e nós viemos desenvolvendo um trabalho, né, de assistência às famílias, né, trabalhamos com as famílias mais necessitadas de Marau durante esses 41 anos, né, que a Conferência São Roque existe. E passando esse tempo surgiu a necessidade, né, de criar uma nova conferência. E por isso que nós, diante dessa necessidade, dessa urgência de criar uma nova conferência, fomos conversando com pessoas, né, pessoas interessadas em seguir a mesma orientação, né, dos vicentinos do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né, que trabalham que desenvolvemos uma atividade de assistência às famílias nas comunidades, né. E por isso que nós, surgindo essa ideia, essa necessidade também de criar uma conferência, fomos conversar com a Nilce, que eu conheci ela, né, e já conheci o Gilmar também, e aí nós entramos por esse caminho de criar uma nova conferência que já está sendo movimentada, né, já tivemos encontros formativos e a conferência será criada no mês de dezembro, a partir do dia 19 de dezembro, no bairro Santa Lúcia. Atualmente nós temos 12 pessoas, né, na Conferência São Roque, e a Conferência Santa Dulce, que está surgindo, né, que esse é o nome da conferência. Nós iniciamos com uma única pessoa, que foi a Nilce, né, que está aqui do meu lado. Eu conheci a Nilce e, conversando com ela, surgiu essa possibilidade de criar uma nova conferência. A Nilce aceitou o desafio, né, de criar uma nova conferência na região norte de Marau, né, para atender aquele lado da Metasa e os bairros vizinhos, e ela aceitou esse desafio. E nós começamos, a partir de julho desse ano, os trabalhos formativos para criar essa nova conferência. E fomos trabalhando, nós temos a Isadora e o Gedirvan, que são vicentinos da Conferência São Roque, e eles assumiram esse compromisso de desenvolver esse trabalho de formação para criar essa nova conferência. Na verdade, eu queria uma missão, né? Que eu faz anos que na verdade, praticamente eu nunca fiz nada, né, para a sociedade assim, eu em si. E eu queria muito algo que me cativasse, me chamasse atenção. E daí eu disse, Geraldo, não tem algo que a gente possa fazer, porque eu estou cansada, eu queria fazer alguma coisa extraordinária, já que com essa pandemia, né, que está aí, as pessoas precisam de algo diferente, né, para viver. E foi a partir daí que a gente começou, né, a desenvolver, e daí foi criado, então, a conferência. Hoje eu sou vice-presidente da nova conferência, que é a Santa Dulce dos Pobres, que vai ser formada na parte norte da cidade. E a nossa fundação da conferência, que a gente chama fundação, ou a criação, será no dia 19 de dezembro, no bairro Santa Lúcia. Então a gente vai ter uma missa específica com os vicentinos, vão fazer a missa lá, de formação e criação da nova conferência. E existe uma frase que os vicentinos sempre falam: não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar, e não tem ninguém tão rico que não precise de ajuda. Eu acho que a única restrição que se encontra para ser um vicentino, basta ter vontade de querer ajudar. E tem que ser católico, porque os vicentinos é uma veia da Igreja Católica. Então, tu sendo católico, tu tendo vontade, qualquer pessoa pode ser. É tipo dos 6 aos 100 anos. A gente teve um encontro em Porto Alegre, e o pessoal lá tinha as pessoas com 96, 95 anos lá participando. Então, não tem idade, só basta ter vontade. Os encontros têm que ser semanal. Então, a gente cria uma organização, uma diretoria, uma organização, e uma vez por semana tem que se reunir. Então, as reuniões são todas às quarta-feiras, às 19 horas, que fica na salão de festa da Marcão Alumínio, ao lado do Sicredi. Na verdade, nós queremos convidar toda a comunidade de Marau, né, as pessoas que quiserem participar no dia 19, às 19 horas, na comunidade Santa Lúcia, no bairro Santa Lúcia, da criação da Conferência Santa Dulce dos Pobres, e também aquelas pessoas que se interessarem, né, por nosso trabalho vicentino, que vicentinar é um trabalho, né, que nos dá muito prazer, nos dá muita alegria, porque nós atendemos as pessoas que precisam de nós, são aquelas pessoas que têm necessidade da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa presença. E isso nós fazemos com muito amor, não tem nada que paga. E tem uma frase da Santa Dulce dos Pobres que diz o seguinte:
Sempre faça tudo com amor, faça e fale de amor para alguém, né? Que não tem palavra melhor no mundo que o amor. E o amor faz a diferença em todos os aspectos. TV Folha.